Você sabia que existem 7 tipos principais de relacionamentos abusivos? E eu, como pessoa que sempre entrou em relacionamentos por motivos errados, como eu já contei pra vocês em outros episódios, já gabaritei os 7 tipos de relacionamentos abusivos. Os relacionamentos abusivos são uma questão muito séria e muito complexa que afeta muitas mulheres no mundo inteiro. E esses relacionamentos podem se manifestar de diversas formas, incluindo violências físicas, psicológicas, sexuais, emocionais, patrimoniais. Muitas pessoas ainda associam o relacionamento abusivo com violência física. Violência física é sim um tipo de relacionamento abusivo, mas não é só isso. Quando seu parceiro acaba com a sua autoestima, quando ele controla as suas ações, quando ele te isola dos seus amigos e dos seus familiares, tudo isso são traços de relacionamento abusivos que a gente tem que ficar de olho e que a gente não pode tolerar. E aí, mais uma vez, eu venho falar para vocês da importância de ter uma rede de apoio que você possa contar. E uma das pessoas que eu mais confio na vida e que eu sempre contei e que me tirou de 2 relacionamentos abusivos é o nosso convidado de hoje. O Felipe é meu melhor amigo, meu advogado e, curiosidade, meu 3º ex-namorado. Pois é, gente, eu não só namorei com caras péssimos, tem um outro ali que salva. E o Felipe é um deles, e por isso eu trouxe ele para conversar com a gente hoje. Oi, eu sou o Felipe Rocha, sou advogado há mais de 10 anos, trabalho com direito civil, que engloba violência doméstica, violência contra a mulher, casamentos, divórcios, toda essa área de atuação. A Fernanda me chamou aqui para falar um pouco mais sobre como as mulheres podem sair de relacionamentos abusivos usando os instrumentos legais que podem auxiliá-las nesse sentido. Os relacionamentos abusivos, eles podem se manifestar de diversas formas diferentes. A partir do avanço da Lei Maria da Penha, todos os tipos de violência contra a mulher passaram a ser objetivamente protegidos. Antes já havia proteção, mas não era uma proteção explícita na lei. Hoje nós temos aí, protegido pela lei, a violência física, que é a mais conhecida, não necessariamente a mais comum, a moral e psicológica, que essa sim é a mais frequente, a patrimonial e financeira. Essas violências podem se apresentar de diversas formas, e o importante é que a mulher perceba no primeiro sinal de desrespeito. Elas estão elencadas ali no artigo 7º da Lei Maria da Penha, e a partir da caracterização dessa violência, pode-se buscar sempre auxílio, seja aqui no estado de São Paulo, na Casa da Mulher, ou na Delegacia da Mulher também, que tem no estado de São Paulo e em outros estados, como em outros centros de acolhida para mulheres, especialmente para aquelas que não têm meios suficientes para buscar auxílio por meios próprios e particulares. E como eu falei, existem 7 tipos principais. O primeiro deles, e o mais difundido, é o abuso físico. E ele envolve qualquer forma de violência física. Tapa, soco, empurrão, chutes ou qualquer outros atos que causem dano físico à vítima. Esse é o mais difundido porque é aquele que deixa marcas. É aquele que é visível, a gente consegue ver um olho roxo, a gente consegue ver um braço roxo, a gente consegue ver o abuso físico. Então, por isso que as pessoas ainda associam erroneamente relacionamento abusivo somente com violência física. Eu já passei por violência física em 2 relacionamentos anteriores e é uma coisa que as pessoas acham que simplesmente um belo dia um cara vira e dá um soco na sua cara. Não é assim que começa. Começa com um soco na parede, um tapa no volante. Nunca é em você direto. Depois a violência começa a ficar mais perto de você. Ele bate em algum objeto próximo a você. Depois ele vai começar a te segurar mais forte, segurar suas mãos, te mobilizar, segurar seus pulsos. Depois vão começar os empurrões. Até chegar no soco no olho, você vai ter passado por muita coisa. Minha dica de quem já passou por isso é, no primeiro soco na parede, fuja. Fuja porque hoje é na parede e daqui a uns meses vai ser na sua cara. O abuso físico ele é mais comum porque é o que a gente consegue ver. Sim, o abuso físico ele deixa marcas visíveis. Então, ainda que muitas vezes a vítima tente ignorar, achar que não, foi um desrespeito, foi um excesso, as pessoas veem. Então, ele é mais notável que outros abusos. Mas ele não é necessariamente o mais comum, até porque ele normalmente é precedido por outras formas de abuso. O segundo tipo de relacionamento abusivo é o abuso emocional. É quando a pessoa controla, humilha ou menospreza a vítima. Isso pode acontecer através de críticas constantes, manipulação emocional, chantagem, isolamento social,
desvalorização da sua autoestima. É aquele cara que vai acabando com o seu emocional e vai fazendo você se sentir péssima. O terceiro tipo é o abuso psicológico. Ele parece com abuso emocional, só que ele tem algumas táticas um pouco mais sutis, como umas ameaças veladas, um gaslighting, que é quando a pessoa faz a vítima duvidar. Tipo, ai, será que eu tô louca? Será que isso tá mesmo acontecendo? A vítima acaba duvidando da sua própria realidade. E também acontece quando a pessoa tenta controlar suas decisões. Como eu consigo provar que eu tô sofrendo uma violência psicológica, um abuso psicológico dentro de um relacionamento? Hoje, justamente por essa prova ser impossível, porque dentro de um relacionamento, dentro de uma casa, normalmente mora a mulher e o homem, ou no momento em que ocorre a violência, estão apenas os dois, a palavra da vítima é considerada prova. Não é regra no direito isso, mas nos casos de violência no âmbito doméstico e violência de gênero, ela é considerada prova. Então, basta a palavra da vítima para que sejam concedidas medidas que protejam a mulher, que protejam a vítima. Qual a diferença da violência psicológica para a violência moral? A violência moral, ela é quando você tenta abalar a moral perante os outros. Você tenta enfraquecer essa mulher, não necessariamente xingando ela, ofendendo ela diretamente, mas minando ali perante os outros, falando para os outros. Ah, a minha mulher é incapaz, ali no seu convívio diário. Ah, a minha mulher, ela é muito gastona. Ah, a minha mulher, ela não consegue resolver as coisas sozinha, competente, é isso. Usando palavras contundentes, às vezes isso ocorre de forma mais branda, né? Ela é um pouco distraída, eu não posso confiar muito, se eu não pago a conta, ninguém paga. Isso é uma violência moral. E a violência psicológica é realmente fazer um terrorismo direto ali com a mulher, é chegar nela mesmo e falar, olha, você é ruim, você é má, você não presta, você isso, você aquilo. Ali sim, porque ali você está abalando diretamente a psique da mulher. Enquanto que a moral, você está abalando a moral dela perante a sociedade, perante os outros. O quarto tipo de relacionamento abusivo é o abuso sexual. Ele envolve qualquer ato sexual sem consentimento. Você pode estar casada, dormindo com seu marido, se ele quiser transar e você não. E ele te obrigar a transar, isso é abuso sexual. Não é porque você tem um parceiro fixo que você deve estar disponível sexualmente para ele a todo momento. Isso não existe. O quinto tipo de relacionamento abusivo envolve abuso financeiro. É quando o agressor tenta controlar suas finanças. Eu já passei por isso e foi desesperador. Foi o relacionamento que eu achei que eu não conseguiria sair nunca. Isso envolve, inclusive, quando o parceiro te impede de trabalhar. Quer ter controle total sobre o dinheiro, não só o dele, mas o do casal, ou o seu. Isso não pode acontecer. Seu parceiro não pode te restringir ao acesso às contas bancárias, nem as suas, nem se vocês estiverem em conta conjunta. Isso não existe. Inclusive, é muito comum que eles façam uma manipulação para criar uma dependência econômica. Ele te controla através do dinheiro. Ele quer que você sinta que se você sair da relação, você vai ficar sem nada. A violência financeira, ela está contida dentro da patrimonial. Mas as pessoas acham muitas vezes que só quando o homem pega o dinheiro da mulher que ele está cometendo violência financeira, e não é. Muitas vezes a mulher hoje trabalha e tem seu dinheiro, tem seu patrimônio. O homem chega e passa a usurpar esse patrimônio e negar acesso. Por exemplo, a família às vezes tem um carro em comum e ele nega o acesso desse veículo que é familiar, ou às vezes até pago exclusivamente pela mulher, dizendo, não, esse carro é meu, eu preciso mais do que você. Então isso é uma violência patrimonial. Ou, veja, os seus gastos, eles não são pertinentes, porque às vezes a mulher tem gastos que ela entende que são pertinentes para ela, de repente com a vaidade dela, coisas que fazem bem para a autoestima dela, e ele diz, não, os seus gastos são impertinentes, mas gastar com o conserto do carro para ele não é impertinente. E aí ele diminui o valor dos gastos da mulher para se apropriar do patrimônio ali, sempre ir usurpando, sempre tirando, compra uma casa e coloca só no nome de uma empresa dele, ao invés de colocar no nome do casal. Então isso é uma violência patrimonial que se difere da financeira, porque a violência financeira é propriamente pegar o dinheiro em si. Agora um exemplo de um caso que é muito recorrente, muitas seguidoras já chegaram pra mim com essa história. Uma menina mais nova se envolveu com um cara mais velho. O cara mais velho tinha um poder aquisitivo um pouco maior, e aí ela foi morar com ele. Tava tudo incrível e de repente, com o tempo, esse homem, ele começou a dar sinais de que ele não era uma pessoa tão legal assim. Então, seja violência psicológica, seja violência moral,
E ela quer sair dessa relação, mas ela já mora com ele, ela não consegue arcar sozinha, porque ela depende financeiramente deste homem. Como é que ela consegue sair dessa relação, mas também não ir pra rua? Um caso como esse, que é bem comum, a gente fala juridicamente de hipersuficiência e hipossuficiência. É um palavrão, mas quer dizer que um pode mais que o outro dentro da relação. Quando a mulher ela depende do homem e é vítima, não é por isso que ela tem que se submeter. Quando, se casada ou mesmo na união estável, ela pode pedir o afastamento do agressor do lar familiar. Então, mesmo que ele seja o dono da casa, ele terá que se afastar. Por quê? Porque ele deu causa a esse afastamento. Ele a agrediu, ele a agride, ele a desrespeita. Então ele é afastado do lar familiar, inicialmente. Após a instrução processual, né, havendo a dissolução da união estável ou o divórcio, poderá ser concedido o direito de habitação para a mulher se hipossuficiente, se ela não tiver meios para garantir a própria moradia, o próprio sustento. Além disso, a lei, por mais que falem, hoje não tem pensão, de fato hoje pensão vitalícia é bem difícil de se conseguir. Normalmente para mulheres com mais de 45 anos e mais de 20 anos de casado ainda se consegue, ainda é bem possível conseguir. Mas via de regra até 5 anos se consegue para recolocação no mercado de trabalho e tem outras medidas que a gente consegue muitas vezes que é um homem mais velho que a mulher e tal e ela dependia e não trabalhava porque ele fazia questão com que ela não trabalhasse, ele pagar uma faculdade para ela e enquanto ela não terminar essa faculdade, ele ter que mantê-la, pagar um aluguel para ela, pagar a pensão e tudo mais. Isso a lei garante e isso qualquer pessoa consegue. Então não é porque ganha pouco, porque não tenho meios de me sustentar neste momento que eu tenho que me calar. Da mesma forma, tem que buscar o auxílio, busque um advogado, psicólogos podem ajudar também e prove, olha, eu não tenho meios de me sustentar e estou sendo vítima de violência e de abusos. Então a lei vai lhe proteger, vai conseguir sim o direito de habitação, vai conseguir o afastamento do lar familiar, vai conseguir eventualmente terminar a faculdade, vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. 5 anos é tempo suficiente, se for uma mulher mais velha, inclusive o lapso aí é maior, 10 anos, 15 anos, e se já for uma mulher com um pouco mais de idade, que seja difícil a recolocação, porque nós sabemos que a partir dos 45 anos é difícil de se recolocar, muitas vezes ainda se consegue pensão aí pro resto da vida. E lembrando que união estável não é só ir lá no cartório e assinar. Eu posso ter uma união estável com uma pessoa que eu nunca assinei nada, certo? A união estável, ao contrário da crença popular, ela não é uma união formal. Então, uma certidão de união estável ela é só mais uma prova de que essa união existe. A união estável é uma união de fato que se assemelha ao casamento. Então, o que caracteriza uma união estável é o fato da sociedade enxergar como um casamento. Então, se a sociedade enxergasse enxergar um casal como se casados fossem, eles têm união estável. Então, não precisa de 6 meses de convivência, não precisa de conta conjunta, não precisa de nada nesse sentido. Precisa ter aparência de casamento. A aparência de casamento, via de regra, se caracteriza pela coabitação, divisão de responsabilidades e a aparência aí de todos nós conhecemos um casamento. O 6º tipo de relacionamento abusivo é o abuso digital, que envolve monitoramento excessivo das atividades digitais da vítima. É quando alguém te manda mensagens ameaçadoras ou humilhantes, quando alguém usa tecnologia para tentar te controlar ou te assediar. Recentemente eu estava com um problema, que tinha uma pessoa que mora no mesmo condomínio que eu me expondo de novo, né? Eu vou. Foda-se. E essa pessoa, ela estava me stalkeando nas redes sociais. Eu bloqueava o perfil dele, ele começava a me stalkear com o perfil da mulher dele. Eu bloqueei o perfil da mulher. Eles começaram a me stalkear através do perfil da minha irmã. E eu me senti perseguida até no meu ambiente aqui do prédio. Então, toda vez que eu descia pra academia, dava uns minutos, este ser humano aparecia lá. 11 horas da manhã eu estou indo na academia, dava 11h10 ele aparecia. Amanhã eu vou outro horário pra não encontrar com ele, eu vou às 3 da tarde. Eu ia às 3 da tarde, dava um tempinho, ele aparecia. Eu, inclusive, achei que ele tava pagando algum porteiro pra avisar, eu juro. E aí eu falei pra Felipe, se está acontecendo, o que eu posso fazer? Nesse aspecto, juridicamente, o nosso país ele é bem avançado nesse sentido. A gente tem a lei do stalking, né? O stalking, as pessoas acham que é perseguição, ela só acontece por meios digitais. Não, ela acontece muitas vezes por meios físicos. Não é difícil relatos isso acontece inclusive com homens também, não é uma exclusividade das mulheres, mas mais com mulheres, de ser perseguido numa academia, num shopping, numa faculdade, no trabalho, no condomínio onde mora,
E na internet. Na internet é mais notável, né, porque a pessoa deixa um monte de coraçãozinho ali na sua rede social, normalmente. A lei diz que, nesses casos, você deve notificar primeiro o perseguidor. Então, a primeira coisa é tentar conversar. Ah, eu tenho medo de conversar. Manda uma carta, um e-mail, se tiver o e-mail, se tiver o telefone, uma mensagem aí pelo WhatsApp, por Telegram, por alguma coisa, deixa documentado. Ah, não deu certo? A gente fala para mandar uma notificação mais formal. Uma notificação extrajudicial formal aceita pela lei e barata é o famoso telegrama, que ainda existe. Entra no site dos Correios, faz o telegrama dizendo: olha, fulano, você tem me perseguido, eu tenho me sentido mal, eu gostaria que isso cessasse. Se não cessar, leva, se for no caso de um condomínio, na administração do condomínio, se for numa academia, na gerência, numa escola, na diretoria, na coordenação, e fala: olha, isso tem acontecido, eu já notifiquei essa pessoa primeiro aqui numa boa, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, não deu certo, notifiquei por telegrama ou por ata notarial, que vai o rapaz do cartório, isso custa um pouco mais caro, mas e na prática faz o mesmo papel do telegrama. Não deu certo, eu preciso que vocês tomem alguma providência. Se não tomarem, você pegue um protocolo, uma prova de que fez isso, então entre na justiça pedindo ali uma ordem de afastamento, uma medida protetiva, porque não é, às vezes você nem conhece a pessoa. Às vezes é uma pessoa que você só falou bom dia, boa tarde, aí e a pessoa está te perseguindo. E às vezes começa a perseguir sua família, às vezes as coisas ali vão escalando de uma maneira bem complicada. Normalmente, quando chega em terceiros, quando chega ou no telegrama ou na gerência, na administração, normalmente para. Mas quando não para, tem a justiça e aí tem a lei de stalking, então não é difícil conseguir essa proteção. E aí, via de regra, isso se resolve. Nós mulheres, quando a gente vai fazer uma queixa, a gente pensa duas vezes, porque, primeiro, já é uma situação péssima de você estar, e segundo, que muitas vezes a gente se torna vítima duas vezes, porque as pessoas começam a desconfiar da gente. Tipo, será que isso aconteceu mesmo? Será que foi bem por aí? O que a gente pode fazer para se proteger disso? Hoje, no nosso estado de São Paulo, tem as delegacias da mulher que trabalham normalmente só policiais femininos, o que ajuda muitas mulheres. Mas, além disso, por maior que seja o esforço da polícia em transformar a delegacia especializada em um lugar mais aprazível, continua sendo uma delegacia de polícia, né? Então, o Tribunal de Justiça, junto com a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado, fizeram a Casa da Mulher, que já é um ambiente mais neutro, um ambiente menos pesado do que uma delegacia de polícia, e ali funciona uma delegacia da mulher, ali tem núcleo de atendimento psicológico, assistente social, tem tudo para fazer esse acolhimento. Eu não me sinto bem, eu gosto de fazer por meios próprios. Procure, então, um psicólogo da sua confiança, um advogado da sua confiança, e não vá sozinha fazer isso. Porque a chance de você encontrar alguém que te questione estando acompanhada é muito menor. Sempre esteja acompanhada, em qualquer diligência. Ir acompanhada porque é bom ter um suporte e assim as pessoas vão te dar mais crédito. Porque às vezes quando a pessoa aparece sozinha é mais fácil ela ser questionada. Agora, quando você tem alguém do seu lado, você com certeza vai ter mais apoio. E o sétimo e último tipo de relacionamento abusivo envolve abuso verbal. Insultos, gritos, xingamentos, qualquer tipo de comunicação que degrade ou humilhe a vítima. Infelizmente, nós mulheres temos a horrível mania de esperar chegar assim, nível absurdo que a gente não aguenta mais, para daí a gente conseguir ir buscar ajuda. Onde você acha que é o momento exato que a gente precisa procurar um advogado ou então a justiça para a gente conseguir sair de um relacionamento abusivo, sem esperar chegar no ápice? Eu te conheço há muitos anos. Você sabe que a minha opinião é no primeiro sinal de desrespeito, porque é uma bola de neve. Começa com você é incapaz, ou você é mimada, ou você não sabe o que está falando, você está dando uma de louca, para um dia chegar num empurrão, que vai dizer que foi só um esbarrão, para depois chegar num golpe, que vai dizer, não, eu não te vi, e para depois ir escalando para outras formas e de repente colocar a vida da pessoa até em risco. Existem casos hoje, né, de mulheres que morrem por isso. Então, no primeiro sinal de desrespeito, é diferente desentendimento de desrespeito. Eu posso discordar de você e eu não preciso dizer, olha, você é maluca. Tem formas e formas de conversar, você não precisa desrespeitar alguém para discordar. Então, eu acho que no primeira falta de respeito, acabou. Até porque ninguém começa, eu sempre falo isso pra você, ninguém começa assaltando um banco. O abusador, ele nunca vai chegar e vai chegar
logo batendo, logo espancando, logo prendendo em casa, que a gente tem muita cliente no escritório que acaba trancada em casa. Ele vai chegar te desrespeitando, falando que você é maluca, falando, porque você não tem controle dos seus gastos, porque você não sabe do que é da vida, porque isso, vai tentar te desvalorizar. Nesse primeiro desrespeito, eu acho que é o momento de parar. Mas se nesse momento não parar, o momento de procurar ajuda é quando houver alguma agressão palpável para você. Então, te ofendeu sua família, ofendeu de alguma maneira o seu âmago, o seu íntimo, procure ajuda. A primeira coisa é procurar a família, é muito importante a gente valorizar a nossa família, procurar a família e a partir disso não precisa nem ir ao ambiente da delegacia, né? Tem a Casa da Mulher, que acolhe as mulheres, para quem precisa, e também tem a delegacia eletrônica, que pode fazer com auxílio, ou sozinha, ou com auxílio de algum familiar aí, um boletim eletrônico, que já vai pedir a medida protetiva sem precisar ir até a delegacia. Mas, se for um caso mais grave, de violência física, com marcas visíveis e tudo mais, aí sim, mesmo fazendo boletim online, vai ter que se dirigir a uma delegacia e fazer um exame de corpo de delito. Mas se agir no começo, eu acho que é muito difícil precisar disso. É importante a gente saber que muitas vezes acontecem mais de um desses 7 abusos no mesmo relacionamento. Eles muitas vezes se sobrepõem e é muito importante a gente reconhecer para que a gente consiga buscar ajuda, apoio e sair desse tipo de relacionamento o quanto antes. A justiça desempenha um papel fundamental na proteção das mulheres. Existem várias leis que oferecem proteção a vítimas de relacionamentos abusivos. Entre as principais ações que a justiça pode tomar estão medidas protetivas que impedem que o agressor entre em contato com você, que o agressor chegue perto de você, denúncias e processos judiciais, apoio psicológico e social. A atuação da justiça é vital para que nós mulheres nos sintamos apoiadas e possamos romper esse ciclo de abuso. E, para encerrar, conta um pouco da sua experiência com casos de relacionamentos abusivos. O que você vê hoje? As mulheres ainda são muito descredibilizadas? Ou então não, realmente é um caso que dá um pouco mais de retorno para a mulher? Olha, hoje isso melhorou bastante mesmo. Não só no âmbito das relações familiares e civis, mas até no âmbito trabalhista. Hoje em dia, ações trabalhistas, normalmente quando ocorre assédio sexual ou alguma coisa relacionada ao gênero, os juízes, só de ver ali, quando se trata a petição inicial disso, já decretam segredo de justiça, já acolhem, não contestam mais as mulheres. Inclusive, eu acredito pela minha experiência que até hoje os juízes homens tratam isso até com mais seriedade, muitas vezes, do que as mulheres, porque a maioria, quer dizer, quase todos os homens têm irmã, têm mãe, têm filha, eles têm mulheres na sua família. Então não é porque você foi vítima de um homem ruim, que foi mal com você, que os outros também serão. Hoje até na justiça em geral a mulher tem sido bem acolhida. O número de casos não diminuiu, não acho que aumentou, mas acho que tem mais exposição. E só tem um jeito de diminuir isso, que é combatendo e não descredibilizando e também tendo consciência de não fazer excesso. Muitas vezes a mulher tem medo de ser agredida e ela diz, eu já fui agredida fisicamente. Ela já foi agredida de fato, mas não fisicamente. Então ela deve ser sincera e falar, olha, eu fui agredida moralmente, psicologicamente ou patrimonialmente e tenho medo de chegar às vias de fato, tenho medo de apanhar, tenho medo de ser machucada. Porque não é uma agressão menor, veja, não é uma agressão menor você ser xingada, você ser humilhada, você ser diminuída ou você ser ali esbulhada do seu patrimônio. Não são agressões menores, são menos visíveis, mas elas não são menores. Então, é tratar com honestidade e ser contundente ali, falar o que de fato aconteceu, porque vai conseguir, hoje em dia a gente tem uma boa resposta e, claro, cobrar essa resposta também da justiça. Algo que acontece bastante, as mulheres dizem, eu consegui a medida protetiva, mas ele não foi condenado. A partir do momento que você consegue a medida protetiva, ela se presta a te proteger. A condenação, ela só vai se dar a partir do momento que haja um processo crime contra o agressor. E para isso acontecer, as pessoas não sabem. Precisa ir de novo na delegacia, pedir a representação do ilícito
Ou contratar um advogado que ofereça aí uma queixa-crime e que faça dar início à ação penal. Senão você vai ser só protegida, mas ele não será condenado. Por quê? Porque não haverá uma investigação a fundo. Porque a ideia da medida protetiva é te proteger, não punir. As vítimas de abuso têm diversos apoios que elas podem recorrer para sair dessa situação, como linhas de apoio com atendimento 24 horas, refúgios e abrigos, ONGs, serviços de saúde mental, grupo de apoios, apoio legal. Buscar apoio é o primeiro passo e o passo mais crucial para você romper o ciclo de abuso e iniciar o processo de recuperação. É importante que você saiba que você não está sozinha e que você tem uma amiga passando por isso. Mostre para ela que ela não está sozinha também. É muito importante que a gente saiba que a gente pode contar com alguém nesse momento. Tem um livro maravilhoso da Manu Xavier que chama De Olhos Abertos, que é o manual do relacionamento abusivo. Você lê e você descobre todos os tipos de abusadores, você descobre todos os tipos de manipulação que eles empregam. É incrível, mudou muito minha vida. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. É um livro, assim, sensacional e muito importante. Se você já passou por um relacionamento abusivo, leia. Se você nunca passou, mas não quer passar, leia também, porque informação é tudo. Quanto mais informação a gente tem, mais difícil é da gente cair nessas ciladas. Invista na sua rede de apoio. Tenha um advogado por perto, isso é maravilhoso. Eu só consegui sair dos meus últimos 2 relacionamentos porque o Felipe estava lá e o Felipe, através de respaldo jurídico, me mostrou exatamente tudo o que eu estava passando, todos os tipos de manipulação. Você não está sozinha, busque ajuda, saia disso. A vida é maravilhosa, você não precisa perder tempo, você não precisa perder saúde mental estando num relacionamento abusivo, enquanto você pode estar vivendo muito bem sozinha ou então com outra pessoa que não seja péssima. É isso. Espero que vocês tenham gostado. O tema de hoje é um pouquinho mais denso, mas é possível sair disso. É possível romper esses ciclos e eu sou a prova viva disso, porque eu consegui e se eu conseguir, você consegue também. Obrigada por assistirem. Beijos e até o próximo. Tchau. Gente, você arrasou. Tô passada. Você ensaiou? Não, Você tá muito bom. eu faço sustentação oral, né? Tô acostumada. Nossa, eu tô passada.